Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós temos estado a olhar para este livro incrível que é a Bíblia, e nós já temos estudado o livro do Gênesis e agora estamos no livro de Mateus, no Novo Testamento. Iniciamos no último programa este estudo do livro de Mateus e já vimos a genealogia de Jesus. Estamos na parte final deste aspecto da família de Jesus Cristo, como Jesus Cristo chegou até ao nosso meio. O Evangelho de João nos fala que é Deus feito homem, e que o Evangelho de Mateus nos mostra claramente como Jesus nasce através de uma família, através de uma linhagem humana. E é isso que nós temos estado a olhar. Jesus vem da linhagem de Abraão, da linhagem também de Davi. E encontramos-nos no verso 16, onde olhamos para o que a Bíblia diz sobre a família de Jesus. Diz que Jacó gerou a José, marido de Maria, no qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Aqui não estamos a falar nem de Jacó, nem de José do Egito, como é óbvio. Tivemos alguns programas atrás a falar deles e quem talvez tenha perdido um ou outro programa poderá pensar que estamos de novo a falar de José do Egito. Não. Neste momento estamos a falar de José, aquele que foi o marido de Maria, do qual nasceu o próprio Jesus Cristo. É interessante ver que aqui o texto nos mostra claramente que José não é o pai de Jesus. José é sim o marido de Maria, e este Evangelho deixa bem claro. Portanto, a Bíblia explica claramente que José não é o pai de Jesus, pois Jesus nasceu da Virgem Maria, concebido pelo Espírito Santo. José foi, de alguma forma, o marido de Maria e também acompanhou toda a educação do próprio Jesus Cristo. Foi, sem dúvida, como nós já vimos no último programa, alguém bem importante na vida de Jesus. Ele teve de tomar decisões muito importantes, como nós iremos ver mais para a frente, sobre a educação e sobre a segurança do próprio Senhor Jesus Cristo. Quando, por exemplo, Herodes tentou matar todas as crianças e queria matar claramente a Jesus Cristo, José teve de tomar a decisão, por advertência de Deus, de sair da terra onde estava para ir para o Egito. Por isso vemos como José é de facto uma figura importante, apesar de não ser o pai de Jesus Cristo. Jesus teve de facto esse nascimento milagroso, em que o Espírito Santo concebe através de Maria, mãe de Jesus, a pessoa do próprio Jesus Cristo. Vemos neste texto que Jesus é o Cristo. O Cristo, esta palavra que vem do grego, vem mostrar que ele é o Messias, aquele que havia sido prometido em todas as profecias da Bíblia. Portanto, a Bíblia já falava há muitos séculos da pessoa de Jesus Cristo. E talvez algumas pessoas que, enfim, são céticos, talvez alguns que não creem, que não têm fé, pudessem até dizer, bem, eu, enfim, não tenho fé, não creio muito nisso, mas de facto não podem negar a existência de Jesus Cristo. Há algum tempo atrás, vários anos atrás, um homem cético tentou fazer uma pesquisa séria para desmentir a existência de Jesus Cristo. E ele, ao fazê-lo, começou a pesquisar e veio a escrever um dos mais fantásticos livros e veio a produzir depois um filme incrível que mais dignifica o cristianismo, que é Ben-Hur. E eu creio que, francamente, que todos aqueles que, de alguma forma, procuram sinceramente quem é a pessoa de Jesus Cristo, mais cedo ou mais tarde, irão ter um encontro com a pessoa de Jesus Cristo. É algo que não podemos negar de forma alguma. Cristo revela-se a todos aqueles que o procuram. Deus ama a cada um, mesmo aqueles que têm dúvidas, Deus os ama. E Deus quer se revelar a eles. Esse é o desejo de Deus desde a criação. Desde o tempo em que Deus criou o homem, Deus quis que o homem tivesse um relacionamento com ele. E essa foi a razão porque Deus enviou também Jesus Cristo, de forma a que Jesus se identificasse com cada um de nós, que o próprio Deus se identificasse consigo e comigo. Ao olhar para essa identificação, vemos como o texto continua falando da família de Jesus. E o verso 17 diz:
De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até ao exílio na Babilônia, 14. E desde o desterro da Babilônia até Cristo, 14. Aqui temos estas gerações mencionadas, a fim de que nós possamos conhecer bem quem era a família de Jesus e olhar bem para o início deste Novo Testamento. Jesus Cristo aparece no Novo Testamento ligado a todas as profecias do Antigo Testamento. Deus quer se revelar ao homem e Ele o faz através do nascimento da pessoa de Jesus Cristo. Este nascimento virginal, este nascimento que conduz à vida de Jesus, a todos os seus ensinos, mas também à sua morte e à ressurreição. Jesus Cristo veio a esta terra exatamente para isso: morrer, ressuscitar e subir aos céus, e para nos fazer de novo ligar a Deus, para nos dar essa relação pessoal com Deus. E é por isso que olhamos para esta declaração importante de que Jesus não é o filho de José, ou melhor, que José não é o pai de Jesus. Jesus é de facto o filho do próprio Deus. Jesus é o próprio Deus feito homem. Diz assim o texto: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. José era o esposo de Maria, ou melhor, eles eram noivos, o costume daquela época em Israel, e que valia, digamos, esta relação que José e Maria tinham ao noivado que nós entendemos hoje. E vemos que Maria se achou grávida, e essa criança foi gerada pelo Espírito Santo. O médico Lucas, que escreve o Evangelho de São Lucas, ele de facto relata este episódio de uma outra forma, pois ele tinha alguns conceitos de medicina. Aqui Mateus ele quer simplesmente mostrar a importância de Jesus Cristo e mostrar de facto quem é o próprio Jesus Cristo, que ele é o próprio Filho de Deus. Ele, por isso, foi gerado pelo Espírito Santo. O verso 19 continua dizendo: mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo difamar, resolveu deixá-la secretamente. Nós podemos olhar aqui para José e ver o caráter deste homem. Talvez algumas pessoas que não entendessem ou não conheçam muito bem a cultura daquela época poderiam pensar que José aqui era um homem que estava a querer fugir, que estava-se a querer distanciar desta situação. Na realidade, José estava a querer proteger Maria, a quem certamente ele amava muito. Naquela época, a lei mosaica era muito específica quanto a estas questões da fidelidade e do adultério. E Maria, sendo grávida, certamente não seria o primeiro pensamento que José teria, que, enfim, foi Deus que, através do Espírito Santo, lhe colocou o seu filho no ventre. Certamente este não foi o primeiro pensamento de José. Provavelmente José pensou que Maria teria sido infiel. Por essa razão, ele resolveu deixá-la. E esta ideia era no sentido de que José não iria exigir o que tinha por direito. Ou seja, ele não iria exigir que Maria fosse tratada como alguém que cometeu adultério. José, ao sair secretamente, ao deixar secretamente a sua esposa, ele estava a dar a oportunidade para que Maria pudesse ficar com o homem, que eventualmente José estava a pensar que teria sido assim, ficar com o homem com quem ela teve relações e por essa razão estava grávida. José, de facto, era um homem de caráter, um homem que procurava o bem-estar de Maria. Certamente ele era um homem que amava muito a Maria, ao ponto de abdicar daquilo que era seu por direito, de acordo com a lei mosaica, que fosse a condenação de Maria pela infidelidade que ela haveria certamente praticado. Então ele pensou em deixar Maria para livrar desse tribunal, para livrá-la dessa situação difícil que ela teria de enfrentar se ele, como marido traído, tivesse acionado os processos legais da época. Por essa razão, como não havia nada disto, estas suspeitas que eventualmente José poderia ter não eram fundadas, era de facto um caso único, o caso de Maria, e por isso Deus intervém nesta situação. Diz o texto da Bíblia, no capítulo 1 de Mateus, verso 20, enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo.
Vemos a identificação que o anjo faz de José com Davi, o grande rei Davi. Mais uma vez reforça a ideia da linhagem de Jesus Cristo, linhagem real, da qual Jesus Cristo tinha recebido através da pessoa de José. Vemos também aqui a importância de que seria o cumprimento da promessa já feito há muitas gerações atrás. E por essa razão Deus não vai deixar José nem Maria intrigados com esta situação. Deus intervém e esclarece esta situação a José. Ele certamente estava preocupado, pois diz aí o texto, enquanto ele ponderava nestas coisas. E eu imagino como homem, talvez todos aqueles que estão me a ouvir e são homens e mulheres, quando há situações destas, provavelmente é uma situação extremamente delicada. E a pessoa pensa dia e noite sobre a situação. José talvez estava a tentar encontrar um plano que fosse de facto bom para Maria, mas também certamente ele estaria magoado com esta situação. Então Deus intervém para esclarecer tudo a José. E por essa razão o anjo fala que ele não deveria temer receber Maria, porque aquilo que estava a acontecer com ele e com Maria era algo que estava planeado por Deus, era algo que havia sido dito e profetizado por Deus há muitos séculos. E eles tinham sido de alguma forma os seres, o casal agraciado, para que Deus cumprisse a sua promessa. Por isso o anjo impede que José concretize o seu plano de abandonar Maria. Ele diz ainda, ela dará um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Aqui claramente o anjo identifica quem é a pessoa de Jesus Cristo. Jesus vem para salvar o povo dos seus pecados. Jesus é de facto o Salvador prometido. Eu creio que quando José recebe esta declaração, esta afirmação do anjo, eu creio que o seu coração vai ficando cada vez mais descansado, vai ficando cada vez mais pronto para cumprir o papel que ele tem como educador, nos primeiros anos, como educador que viria a ser do menino Jesus. O texto continua e ele diz, ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Vemos aqui que a palavra de Deus estava a ser cumprida literalmente. Diz o texto e diz o profeta, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O Velho Testamento é várias vezes citado por Mateus. Talvez um dos evangelhos que mais vezes cita o Velho Testamento. Ele cita as profecias que haviam sido declaradas centenas de anos antes de Jesus nascer. E aqui o anjo está a falar a José acerca daquilo que estava a acontecer com ele e com Maria. O Salvador prometido estava a chegar e chegaria através dele e da sua esposa, Maria. Maria seria de facto a mãe, a jovem escolhida para dar cumprimento à promessa de Deus. Eu creio que aqui o coração de José estava já bem tranquilo. Ele estava a perceber que Deus o estava a usar de uma forma tremenda, como nunca havia feito com ninguém. Eles foram as pessoas escolhidas, José e Maria. E certamente José e Maria seriam pessoas extraordinárias, que sairiam do comum de cada um de nós. Olhando para Maria, de facto esta mulher submeter-se a esta situação deve ter sido algo tremendo. Imaginemos que não era uma situação propriamente do dia-a-dia. Certamente seria difícil Maria explicar às suas amigas, aos seus vizinhos, inclusive ao próprio José, que o que estava a acontecer com ela era obra de Deus. O próprio Deus tinha que intervir e explicar a Maria, explicar a José que aquilo era ele próprio que estava a agir e Deus os tinha escolhido para este feito tremendo. Eu creio que hoje na sociedade em que nós vivemos temos tendência a relativizar tudo. E é até aquilo que Deus faz de uma forma milagrosa, às vezes nós tendemos a relativizar. Às vezes pensamos que não, a vida, enfim, não exige de nós tanto esforço. Podemos, enfim, agradar a gregos e a troianos, como se costuma dizer, mas muitas vezes nós temos que tomar uma decisão de ficar firmes nas promessas e nas profecias de Jesus Cristo. Maria poderia dizer, Senhor, mas assim não, nascer desta forma, como vai ficar a minha reputação, como é que eu vou poder, encarar as pessoas dizendo dessa maneira, ou como é que eu vou encarar José?
Nada disto passou pela cabeça de Maria. José, vemos que provavelmente era mais difícil para ele, mas Deus intervém e esclarece a José toda esta situação, e é de facto um feito incrível. O caráter de Maria e o caráter de José são pessoas extraordinárias, as quais nós devemos respeitar muito. Infelizmente, muitas vezes nós, por exagero de outras pessoas, esquecemos-nos de valorizar de facto o feito de Maria e o feito de José, a obediência que eles tiveram para ser usados por Deus. Maria e José, sem dúvida alguma, são pessoas extraordinárias. E não devemos só lembrar deles na altura do Natal. Muitas vezes só lembramos de Jesus, no nascimento de Jesus, no Natal ou na Páscoa. Isto é algo que acontece muito na nossa cultura. As pessoas só se lembram que Jesus existe quando é Natal e quando é Páscoa. E às vezes nem nessa altura se lembram, enfim, lembram-se dos presentes, lembram-se do comércio, lembram-se das filhoses, dos bolos, dos jantares e das ceias, mas não da pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é verdade que nasceu em Belém, mas ele nasceu de uma forma sobrenatural, e ele nasceu com um propósito bem específico que Deus havia dado aos profetas. Deus tinha profetizado através dos homens que ele tinha usado no passado quem era Jesus e o que ele vinha fazer. Diz o texto em Isaías 7:14, muitos séculos antes de Jesus nascer, o seguinte: portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal. É que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Este era o sinal dado pelo Senhor. É que uma virgem iria conceber e daria à luz um filho, a quem chamaria Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. É o próprio Deus que habita no nosso meio. É o que significa a palavra Emanuel, o nome Emanuel. Ele seria este Deus conosco, mas seria dado um sinal, e que seria através de uma virgem. Infelizmente, algumas traduções contemporâneas às vezes substituem a palavra virgem por uma jovem. Nós sabemos bem que não é esse o sentido da Bíblia. De facto, era um milagre que estava a acontecer. Não era simplesmente uma jovem que estava grávida, era uma virgem que estava grávida. Nós sabemos hoje em dia que há muitas jovens que não são virgens, mas e isso mostra a pureza, a virgindade mostra também a pureza que essa jovem tinha. Não era simplesmente uma jovem, era uma jovem especial, era uma jovem pura, íntegra, uma jovem que ainda não tinha tido relações sexuais com outro homem. Portanto, não haveria dúvidas quanto à sua integridade e quanto ao nascimento milagroso da pessoa de Jesus Cristo. É por isso que é bom que as coisas fiquem no seu lugar. E às vezes, quando tentam os escritores ou os tradutores da Bíblia, às vezes porem em linguagem tão contemporânea, às vezes esquecem-se de valores importantes como estes, e traduzem, infelizmente, muitas vezes onde aparece a palavra virgem por jovem. E é um sentido completamente diferente. É bom ficarmos naquilo que a Bíblia ensina, e é bom, quando compramos Bíblias, olhar exatamente para os conteúdos dessas mesmas Bíblias. É por isso que nós recomendamos algumas, e temos estado a usar esta versão revista e atualizada da Sociedade Bíblica, para que de facto não possamos entrar às vezes em Bíblias que são um pouco e diluem um pouco aquela mensagem do Evangelho que nos é tão querida. Voltando ao nosso texto, vemos que Jesus Cristo é este Emanuel, este Deus conosco. E o Evangelho de São Mateus nos fala disto. Ela diz: ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Jesus Cristo é este Deus feito homem, é este Deus conosco, é este Emanuel. É aquele que está ao seu lado, é aquele que o quer acompanhar na dificuldade, é aquele que quer trazer alguma esperança à sua vida. A minha pergunta para si neste momento é: Jesus Cristo já é Deus consigo? Jesus Cristo quer transformar a sua vida de uma forma radical. Foi por isso que ele veio a esta terra. Ele veio e influenciou a vida de Maria de uma forma radical, a vida de José. Por isso vemos aqui esta intervenção de Deus a explicar a José aquilo que iria acontecer, e vemos como Deus tem este amor para conosco ao ponto de Ele próprio enviar o seu anjo, nos revelar aquilo que vai acontecer,
de forma a que nós não fiquemos ansiosos com coisa alguma. Esta foi a expressão de Jesus Cristo: não andais ansiosos com coisa alguma, antes seja conhecida todas as nossas preocupações diante de Deus. Porque Deus é Emanuel, é aquele que está conosco. E Deus quer fazer isso na sua vida. Por isso Ele enviou Jesus Cristo, através de uma virgem, através da Virgem Maria, de forma a que esse milagre, esse sinal dado pelo profeta Isaías, se cumprisse integralmente, que uma virgem daria à luz um filho, e ele seria então Emanuel, Deus conosco. Vemos que depois disto, despertando José do seu sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu Maria por sua mulher. É interessante ver esta obediência de José. O anjo explica a José o que tinha acontecido e ele obedece ao próprio Deus, recebendo então Maria como sua mulher. Talvez alguns cristãos possam pensar que, eu posso ser cristão e ao mesmo tempo negar o nascimento virginal de Cristo. Eu quero deixar essa alerta, cuidado. Infelizmente, muitos cristãos começam a se desviar do caminho de Deus exatamente porque começam a tentar racionalizar todas as coisas. É importante que nós não diluamos aquilo que é a Bíblia, princípios de Deus que transformam radicalmente a sua vida e a minha vida. O facto de Jesus Cristo ser o Filho de Deus faz toda a diferença na sua vida. Seguir a Cristo e, de facto, olhar e ler a Bíblia é algo que, se calhar, até as comunidades que se dizem cristãs aí ao seu redor vão achar muito estranho. Infelizmente, eu tenho visto que alguns cristãos são os piores, aqueles que, de facto, criticam mais quem quer seguir a Bíblia e a Palavra de Deus. Se você tem cristãos desses à sua volta, prepare-se, porque se você, de facto, quer seguir a Cristo, é possível que aconteça consigo aquilo que provavelmente poderia ter acontecido com Maria e com José. A vizinhança iria estranhar, iria criticar. Mas se você deseja seguir a Cristo, então mantenha-se firme nessa sua decisão. Deus estará consigo. Emanuel é Deus consigo também. No próximo programa nós vamos continuar a olhar para a pessoa de Jesus Cristo. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.